Gostoso, né? A gente poder estar aqui uma vez por mês, mas já está tão bom, né? Deus tem nos abençoado muito. E eu estou vivendo uma nova etapa da minha vida. Vocês vão falar, puxa, a tia Ismênia todo esse tempo não cantava, mas Deus realmente restaurou a minha voz. Não está 100% ainda, mas já tem que começar a cantar para ela, né, doutora? Para ela ir acostumando aos tons mais altos. E Deus transformou mesmo a minha voz, graças a Deus. Eu fiquei muitos anos sem poder cantar, fiquei com uma sequela nas cordas vocais, mas agora está voltando. Não é uma grande voz, é uma pequena voz, mas essa voz tem querido muito louvar a Deus. E foi um dos meus maiores ministérios até hoje, foi a música. E professora de crianças, dei aula em escolas públicas, aqui dirigi os acampamentos. Esse foi um dos meus maiores ministérios. E Deus está me abençoando com essa nova etapa, pós-pandemia, né? Vamos ver depois da pandemia como que eu vou estar. E eu estava preparando esse hino com o irmão, ele é meu tocador profissional, está sendo muito bem pago, viu, gente? E eu estava vendo esse hino, ele fala, que segurança tem em Jesus. E os momentos que nós vivemos, eu não digo só pela pandemia, não. Nós não temos segurança. Nós trancamos a casa, nós saímos com o celular na bolsa, o cartão de crédito às vezes nem levamos, porque a gente não tem segurança. E eu fiquei muito sem esperança, gente, no começo da pandemia. Minha esperança foi lá para baixo. Agora já tenho recuperado com a presença de Deus em minha vida. Você vai tendo mais forças na sua esperança. Então, o que mais nós queremos é segurança. E essa segurança a gente tem em Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, eu era criança, aceitei a Jesus na minha infância. E Ele tem me conduzido todos esses anos. E não são poucos anos não, gente. Deus tem me dado o privilégio de viver. Já passei dos 70, estou quase beirando os 80 e Jesus está cuidando da minha vida. E a gente que já viveu mais, eu, Luzia, a gente olha para trás e vê Léo, vê, não que a Léo seja da nossa idade, mas passou por momentos difíceis. A gente vê Deus cuidou da gente e você nem percebeu que Deus cuidou de você naquele momento. Mas Ele está ali firme com a gente. Que segurança! Eu sou de Jesus. Eu só posso ter essa segurança porque eu sou de Jesus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou.
na cruz foi morto por mim, inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazem do céu provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Amém. Amém, queridos. Conta essa história cantando assim, né? Que a gente tem essa atitude na nossa vida, no nosso coração sempre. Obrigado, Ismênia, pelo hino e pelo testemunho, né? Principalmente, eu acho que já fomos edificados. Convido vocês a abrirmos novamente em Lucas 24. Um texto muito precioso dos relatos pós-ressurreição. É um texto que, talvez um dos que eu mais preguei na minha vida. Vira e mexe ao desejo de voltar a Lucas 24, essa caminhada em direção a Emaús, que tem tanto mistério, tanta beleza. Essa manifestação do Cristo ressurreto, todos os detalhes, né, dessa história são maravilhosos. Aqui fala de 2 discípulos, imaginamos que não sejam dos 12, mas que discípulos são esses, né? Pode ser até um casal aqui, pode ser, a gente não sabe, são anônimos, mas tiveram uma experiência maravilhosa. Inicialmente, versículos 30 e 32, ponto alto dessa história, como todos nós a conhecemos muito bem, não há necessidade da gente percorrer todos os seus detalhes, e eu inicio aqui com esses versos
30 e 32, que nos remetem ao ato da mesa também. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É o versículo 32. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor Jesus, obrigado pelos evangelhos. Senhor Jesus, obrigado pelo testemunho, inicialmente dos apóstolos, mas de tantos outros cristãos, que nos trouxeram a verdade da tua ressurreição, da tua morte, da salvação que temos em Cristo. Obrigado pela palavra, essa palavra viva, que atinge os nossos corações quando estamos juntos num momento de privilégio como esse, mas também quando estamos longe, separados, mas juntos pela palavra, juntos pela oração. Nós te louvamos, pedimos que o Senhor fale conosco, teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos agora para a gente olhar um pouquinho no início dessa história. Eu li o início do capítulo 24, que ele começa dizendo: no primeiro dia da semana, bem cedo, e aí narra os acontecimentos da aparição de Jesus, da ressurreição de Jesus. E a gente tem que lembrar que por tradição social, mas também por resgate da fé, ou a gente está aqui no primeiro dia da semana celebrando isso, que o Senhor Jesus ressurgiu naquele primeiro dia da semana e apareceu aos seus discípulos. Só que nem tudo na vida dos discípulos e na nossa acontece como a gente gostaria. Eu convido você ao verso 13 em diante, para a gente entender um pouquinho do contexto desses discípulos e como esse contexto remete a um pouco da nossa realidade. Naquele mesmo dia, verso 13, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus aproximou-se, começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. Chefes e sacerdotes das nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. A gente olha aqui para esse texto e vê o desânimo dos discípulos, né? A gente vê a decepção dos discípulos. O que eles esperavam que acontecesse era uma coisa tão diferente. Eles seguiram a Jesus, seguiram o seu ensinamento, viram os milagres, viram as curas,
E eles entendiam: o Senhor Jesus vai restaurar Israel, Ele é o Messias, nós seremos salvos desse governo romano que nos oprime, salvos de tudo. E de repente esse Jesus que eles colocaram toda a confiança é preso, condenado, morto. E eles pensaram: nossa, chegamos tão perto. Jesus era aquele que a gente esperava, mas e agora? E agora? Eles estavam frustrados. Estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, saindo ali daquele grupo dos discípulos. Os discípulos permanecem em Jerusalém. Eles estão nessa: o que a gente faz? A gente volta para o que a gente fazia antes? O que a gente faz? Era tão bom, nós chegamos tão perto. Queridos, muitas vezes eu me identifico e fico olhando para a igreja, olhando para os meus irmãos, olhando para o que acontece à nossa volta. Nós vamos chegar aí a quase um ano de pandemia no nosso contexto, no nosso país, né? Esse contexto de lockdown, de isolamento, de enfrentamento. E qual é o nosso sentimento? Se muitas vezes não somos pegos pelo desânimo e até mesmo pela decepção, e o sentimento: não era isso que a gente esperava. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente merece, não pode ser isso. Como assim? Como nossas famílias podem sofrer dessa forma? Ou como a igreja pode ter sua rotina alterada dessa forma? Não era para ser assim, não é possível. E a gente fica ali, né? O irmão pergunta: como é que vai, irmão? Tô aqui, tô bem, tô na bênção, vamos seguir com fé, mas lá no fundinho tem dúvidas. O que está acontecendo? É isso mesmo? Cadê Jesus? Cadê o nosso Deus? Cadê o nosso povo? No que a gente acredita? Será que vamos ter um futuro? Será que as coisas voltam ao que serão? Será que será diferente? Dúvidas, incertezas. Opa, a bateria aqui foi. Do meio. Nos sentimos perdidos, desorientados em alguns momentos. E aqui chamo sua atenção verso 15, verso 16, para algo que é muito importante na narrativa dessa história, porque aqui nos é dito: enquanto conversavam aqueles dois discípulos, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24, 15 e 16. Esses versículos são muito importantes, porque eles revelam que aquilo que os discípulos sentiam não era a realidade, não era toda a realidade. Na verdade, não era a realidade. Eles diziam: Jesus está morto, mas Jesus estava vivo. E Jesus estava ali com eles. Mas eles não o viram. Não conseguiram discernir que era ele, o Mestre Jesus. Eles não podiam vê-lo. A gente fica aqui pensando, olhando para esse texto, perguntando, estudando o que significa os olhos deles estavam impedidos. E aí a nossa
teologia vai para cá, vai para lá, Deus não permitiu, era o pecado, a incredulidade que não permitiu. Uma visão simples, prática disso é simplesmente eles não conseguiam ver Jesus porque a expectativa que eles tinham da manifestação de Jesus era outra. Eles estavam pensando naquele Jesus que eles caminharam juntos, mas que morreu, foi para a cruz, está lá dentro do túmulo. Eles não tinham a expectativa de um Jesus vivo caminhando, que pode aparecer, desaparecer. E quando a gente não tem a expectativa, e a gente pode usar a palavra fé, a gente não enxerga a realidade. O que de fato está acontecendo. Queridos, eu os desafio a gente fazer essa reflexão e pensar da mesma forma. Jesus está vivo. O nosso Senhor Jesus está vivo. Ele está vivo e atuante na igreja hoje. Ele está no nosso meio. E a pergunta que a gente precisa fazer, será que somos impedidos de discernir a presença dele no nosso meio por causa das nossas expectativas? Porque a minha expectativa foi frustrada da forma com que eu quero encontrar Jesus no culto na nossa igreja. Eu quero retomar, eu quero louvor, eu quero um encontro, eu quero um abraço, eu quero... E aí eu falo, cadê Jesus? Espera aí, essa é a sua expectativa. Jesus está vivo e tem seus próprios planos para nós, para o seu povo. Não diga que ele não está aqui, não diga que ele não está atuando, não diga que ele não está vivo. Ele só não está da forma que você esperava que ele estivesse ou gostaria. Expectativa. E esse texto, a gente não está lendo tudo, mas Jesus tem que fazer uma revisão de profecias, porque os discípulos simplesmente esqueciam de voltar para a palavra e entender o que a palavra dizia que ia acontecer com Jesus. O plano de Deus não foi frustrado porque Jesus foi para a cruz, foi exatamente o contrário. Mas ele estava vivo, ele estava presente. Jesus está vivo, Jesus está presente e atuante na sua igreja. A minha expectativa, o desejo da gente ver templos cheios, eventos gostosos, agradáveis, louvorzão. A minha expectativa não tem nada a ver com o que Jesus quer fazer no meio do seu povo. Ele tem seu próprio plano, ele tem o seu jeito de se manifestar. E ele quer se manifestar nesses atos simples do encontro, na caminhada para Emaús, em momentos improváveis em que a gente pensa, Deus não está aqui, mas Deus está aqui, Jesus está aqui, Ele está caminhando comigo essa caminhada. E como a gente vê nessa história, chega um momento em que Jesus, como aquele convite do Apocalipse, eu quero cear com você. Queridos irmãos e irmãs, a semelhança da história de Emaús, Jesus, eu acredito, durante todo esse ano passado e desse tempo que a gente vive, tem, através do seu Espírito, tocado o seu coração e feito esse convite, eu quero cear com você. Você abre a porta, você me convida para dentro, você me serve à mesa, vamos ter comunhão. Mas é triste a gente pensar que, a semelhança dos discípulos, Jesus está falando conosco, a gente está pensando que é outra pessoa. A gente está projetando ou alguma coisa do passado, ou alguma coisa do futuro, e a gente não está vendo Jesus presente ali, dizendo, eu quero ter comunhão com você, vamos caminhar.
Vamos seguir, eu tenho planos. A igreja não morreu. Naquele dia, os discípulos estavam confusos, mas a igreja não tinha morrido, a igreja estava renascendo. O melhor da igreja estava só nascendo. Será que a gente consegue pensar, ter fé, sonhar que a igreja não está morrendo? Talvez o melhor dela está nascendo, renascendo, dentro dos planos que Deus tem. Não dos meus, não dos seus, dos planos dele. Lucas 24, a partir do verso 25, você tem essa exortação de Jesus àqueles discípulos que é importante para nós também. Como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que texto maravilhoso, que elucidação para nós. Nosso problema é fé e a falta de busca nas Escrituras sobre aquilo que é revelado a respeito do Cristo. A gente tem que sempre voltar a esse exercício. E aí eu quero concluir essa nossa reflexão novamente com esse texto áureo do momento maior desse encontro, a partir do 28. Acompanhe comigo. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Olha que detalhe, Jesus fez com que, então tá, foi boa conversa, espero encontrar vocês aqui na volta, como quem aguarda o convite. Não. Entra conosco, come alguma coisa. Mas eles insistiram, verso 29, muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já vai quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se, verso 32, um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão. Esse é o momento do milagre. Esse é um tempo em que todos nós temos muita esperança na palavra milagre. E esse é um momento da história do milagre, do toque de Deus, daquilo que só Deus pode fazer. Quando a gente pensa no tempo em que a gente vive agora e pergunta qual é o milagre que você está esperando, eu estou esperando. Aí alguém fala em cura, aí alguém fala em vacina. E eu vou dizer para vocês que isso dentro
da expectativa que a gente tem, né? A vacina aí chegando. Isso não é milagre, isso é providência. Isso virá. Isso já chegou. Isso é providência. Vem para mim, vem para você e vem para quem não está aqui. Vem para quem está frustrado porque não vai ter carnaval esse ano. Vem para quem nem acredita em Deus. Porque a graça de Deus é assim. Então, isso não é milagre. Sabe o que é milagre? É ter os olhos abertos para reconhecer Jesus. Isso é milagre. Isso é toque do Espírito Santo que só Ele pode fazer. E isso é privilégio do povo de Deus. Discernir, reconhecer Jesus na caminhada. De repente, pela ação do Espírito Santo, pelo toque que é dele, pelo milagre. Porque, gente, não permita que as pessoas te ensinem que milagre é cura, Isso é milagre. Milagre é ter os olhos abertos, os olhos espirituais, para que você discirna que Jesus está vivo e está presente na sua vida. Esse é o milagre. Porque isso nos enche de fé, de esperança, de prosseguir na caminhada, uma segurança real. Essa é a nossa bênção. Ter nossos olhos abertos e a gente, de repente, dizer: Jesus, Senhor, o Senhor está aqui comigo. O Senhor está vivo. E poder ser ministrado pelo próprio Senhor Jesus, como eles foram. Isso é milagre. E tem mais um milagre aqui, mais um toque de Deus, né? A sobremesa do banquete, que é ter o coração aquecido, queimado, chamuscado por ouvir a palavra, a exposição das Escrituras. Toque de Deus, ação do Espírito Santo. A gente pode ler um texto desse e a gente pode recitar e alguém bocejar e quando é que isso termina? Mas o Espírito Santo é esse que, ao se expor às Escrituras, alguma coisa acontece lá dentro, que queima, que confirma, que diz: é isso, é verdade, Ele está vivo. Isso é privilégio do povo de Deus, irmãos. O povo lá fora não tem isso. Não tem seus corações aquecidos, desafiados, queimados pela palavra de Deus, mas nós temos. Amém? Vamos orar e eu convido José para fazer mais um cântico conosco. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo testemunho tão maravilhoso da Tua ressurreição. Nos perdoa, Senhor Jesus, nós muitas vezes nos sentimos como esses discípulos, desorientados, temerosos, com dúvidas, decepcionados. A gente não quer admitir, mas muitas vezes estamos decepcionados. Não era para ser assim. Mas o Senhor se aproxima de nós e diz: está tudo bem, meu filho, está tudo bem, minha filha. Eu estou aqui com você. Tenha fé na palavra, tenha fé no que eu fiz, no que foi prometido a meu respeito. Está tudo bem, eu estou com você, eu sou o seu Salvador. Talvez não o Salvador que você queria,
com as ações que você queria, mas eu sou seu Salvador. Ó Senhor Jesus, obrigado porque o Teu Evangelho nos renova, obrigado por esse convite à mesa, esse convite de mão dupla que o Senhor nos convida, mas também aguarda o nosso convite, aguarda essa nossa ação, essa nossa iniciativa de buscá-lo, de retornar a essa nossa essência da comunhão contigo. Obrigado, Senhor, pela mesa e tudo que ela significa. Se manifesta, Senhor, agora, como o Senhor fez através do testemunho, do hino, da palavra, também do partilhar do pão e do cálice. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.